Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula dos mapas mentais em radiologia, Descomplicando a Bom Traje. Eu sou o professor Chesley Camargos e espero que você aprenda muito nessa videoaula. Bom, nessa videoaula a gente vai falar um pouquinho sobre tórax e abdômen, uma pequena revisão anatômica e trazer para vocês os posicionamentos radiológicos básicos aí para tórax e abdômen. Irei começar falando para vocês a respeito dos ossos que compõem a caixa torácica, que são eles: o osso externo, que é dividido em três partes: manúbrio, corpo do externo e processo chifoide. Temos também 12 pares de costelas, que são divididas em 7 pares verdadeiros, ou seja, aqueles que se unem diretamente ao externo, e 5 pares que são ditos de falsos. São chamadas de costelas falsas as costelas que não se unem diretamente ao externo. Os dois últimos pares de costelas são considerados também como costelas flutuantes, pois não possuem nenhum tipo de articulação com o osso externo. Temos então nessa imagem a descrição completa do osso externo, sua articulação com a clavícula, que é a articulação externo-clavicular, o manúbrio, o ângulo do externo, o corpo do externo e o processo chifoide. Além disso, é importante lembrar que o processo chifoide está na altura de T9 e T10. Vamos falar um pouquinho agora sobre o pulmão, ou os pulmões presentes aí na nossa caixa torácica. Os pulmões, então, são grandes órgãos esponjosos localizados em cada lado da cavidade torácica. Eles preenchem todo o espaço mesmo, aí da caixa torácica e são divididos da seguinte forma: no pulmão direito, nós encontramos 3 lobos com 2 fissuras, enquanto no pulmão esquerdo nós encontramos 2 lobos e uma fissura apenas. Comumente, essa questão é cobrada em concursos públicos, essa diferença entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Essa diferença se dá principalmente pela questão da área cardíaca ser voltada para o lado esquerdo do pulmão. Isso faz com que o pulmão esquerdo seja ligeiramente menor e que ele tenha apenas 2 lobos e apenas uma fissura. Vamos falar um pouco agora a respeito do sistema digestivo, um importante sistema presente principalmente na região do abdômen. Sabemos que o sistema digestivo atravessa desde a boca até o ânus, atravessando a caixa torácica, mas a grande maioria dos seus órgãos mais importantes estão presentes na região abdominal. Sobre o sistema digestivo, temos então os principais órgãos: a cavidade oral, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino grosso. Além disso, outros órgãos anexos aí do sistema digestório, digestivo, também são encontrados na região abdominal: fígado, baço. Saliento ainda que, para uma melhor visualização desses órgãos e um melhor laudo médico, é recomendado o uso de tomografia computadorizada em detrimento de raio-x convencional, uma vez que o raio-x convencional terá ou nos dará a oportunidade de uma visualização melhor de partes ósseas. Outro sistema muito importante presente na região abdominal é o sistema urinário, composto principalmente por 2 rins, 2 ureteres, uma bexiga urinária e uma uretra. Ainda com relação ao sistema urinário, é comum nos serviços de saúde o pedido de raio-x de abdômen para que a gente possa verificar o posicionamento correto de catéteres duplo J, catéteres esses utilizados aí para o alívio e também para ajudar a expelir cálculos renais. Bom, feita essa pequena introdução a respeito da parte anatômica presente na região de tórax e abdômen, agora iremos tratar especificamente dos posicionamentos radiográficos descritos pelo Bontrager básicos para a região de tórax e de abdômen. Temos como posicionamento básico para tórax o PA e também o perfil, enquanto para abdômen o posicionamento básico é apenas o supino em AP. Além disso, vou abordar também com vocês a rotina de abdômen agudo, que engloba supino em AP, AP de abdômen ortostático
e o PA de tórax. Como um bônus e como também é sempre muito tratado, irei trazer o tórax apicolordótico, posicionamento tórax apicolordótico, para explicar um pouquinho dele para vocês. Antes de iniciarmos de fato, vou trazer para vocês também o roteiro para que vocês não fiquem perdidos com os mapas mentais em radiologia. Com os mapas mentais, eu sempre trago para vocês os 7 pontos principais de destaque para cada posicionamento radiológico. Esses 7 pontos foram amplamente estudados e cheguei à conclusão de que são os mais cobrados em concursos públicos e também são os que a gente mais utiliza como referência para o posicionamento correto dos nossos pacientes no dia a dia. São eles: posicionamento do raio central, posicionamento do paciente, posicionamento da estrutura, tamanho do chassi recomendado, distância fonte-receptor, principais estruturas anatômicas demonstradas e a colimação ideal que esse exame precisa ter para que tenha uma boa qualidade. Alguns desses pontos são bem fáceis e geralmente se repetem. O tamanho do chassi utilizado geralmente tem um padrão de seguir aí o tamanho da estrutura a qual você vai radiografar. A distância fonte-filme para a maioria dos exames é de 102 centímetros e a colimação ideal irá visar fechar a estrutura a qual você quer radiografar de forma que ela não fique fora do enquadramento ideal para o seu chassi. Dito isso, o primeiro posicionamento que eu vou descrever para vocês é o posicionamento básico de PA de tórax. Para o PA de tórax, a gente vai ter sempre uma distância fonte-receptor fixa de 183 centímetros ou também 72 polegadas. O receptor de imagem, também chamado de chassi, sempre seguirá o padrão de 35 por 43 ou 14 por 17 polegadas, utilizado longitudinalmente ou transversalmente. Gosto de salientar que para exames PA de tórax, o técnico, na prática, irá fazer uma avaliação, lembrando dos conceitos de indivíduo astênico, hipostênico e hiperestênico. Com relação à posição do paciente, o paciente estará em posição ortostática, com o queixo elevado, as duas mãos na cintura e os cotovelos direcionados para frente. Isso vai fazer com que o paciente faça um movimento de desassociar as escápulas, né, de cima aí da área dos ápices pulmonares. Isso dará uma visualização melhor no pulmão do paciente. Com relação ao posicionamento da estrutura, devemos salientar que o plano médio sagital deve estar alinhado com o receptor de imagem. Isso vai evitar que nosso paciente fique lateralizado e nos dará uma imagem mais vistosa, mais bonita, mais geometricamente perfeita. Além disso, devemos também nos atentar para que esse paciente não esteja rotacionado, obliquado, pois isso interfere na imagem das estruturas que a gente precisa visualizar. Também devemos salientar que o raio central deve estar posicionado na altura de T7, que é um marco topográfico importante para a nossa avaliação. Além disso, a borda superior do chassi, ou do receptor de imagem que a gente estiver utilizando, deve estar posicionada cerca de 4 a 5 centímetros acima do limite do nosso ombro. Com relação ao raio central, ele será perpendicular ao receptor de imagem e centralizado no plano medial do nosso paciente, a nível de T7. Bom, o que quer dizer um raio central perpendicular? Isso quer dizer que ele não terá angulação, nem cefálica, nem caudal, e irá formar um ângulo reto, um ângulo de 90 graus com o nosso receptor de imagem. A colimação ideal para o posicionamento de tórax é colimar os 4 lados de interesse, os 4 lados aí dos campos pulmonares, de tal forma que a gente não corte ápice, não corte também os seios costofrênicos, não cortem as bordas laterais do tórax do nosso paciente. Importante lembrar que a colimação é responsável pela área a qual será irradiada. Para finalizar, as estruturas visualizadas no PA de tórax são pulmões, brônquios, bronquíolos, traqueia e
É utilizado o PA de tórax principalmente para que a gente visualize possíveis derrames pleurais, atelectasia. Atelectasia quer dizer a falta de ar nos pulmões, muitas vezes ocasionada aí pelo interrompimento nos brônquios, pneumotórax e por aí vai. Talvez o exame mais comum de ser realizado nos setores aí de imagem Brasil afora. Temos aqui então a imagem do nosso paciente posicionado para fazer um PA de tórax, né, uma incidência na qual o raio central entra posterior e sai anterior no nosso paciente, a nível de T7, esse raio central é perpendicular. A gente vai visualizar aí ápice pulmonares, clavícula, hilo, né, o arco da aorta e por aí vai. Passamos agora então para o exame perfil de tórax. Distância fonte receptor continua a mesma, de 183 centímetros ou 72 polegadas. O tamanho do RI também será de 35 por 43 centímetros ou também, né, considerado aí 14 por 17 polegadas, utilizado longitudinalmente. O nosso paciente estará com braços erguidos acima da cabeça, com queixo elevado e com o peso distribuído igualmente sobre ambos os pés. Com relação ao posicionamento do paciente, o paciente estará em posição ortostática, ou seja, de pé, com o lado esquerdo encostado no chassi, no receptor de imagem. A menos que o paciente esteja se queixando aí de alguma dor, de alguma coisa do lado direito, e o médico solicite o perfil de tórax do lado direito. Mas a grande maioria dos perfis de tórax são feitos com o lado esquerdo em contato com o buque. Isso vai otimizar a imagem, vai fazer com que a área cardíaca fique menos ampliada. Consequentemente, isso vai ajudar o médico a ter uma melhor visualização, principalmente das estruturas anatômicas que ficam posteriores ao coração. Os outros pontos importantes são a posição do raio central, que continua sendo um raio central perpendicular, ou seja, que vai formar um ângulo reto com o receptor de imagem, direcionado para o meio do tórax, no nível também de T7, abaixo aí cerca de 3 a 4 polegadas aí da incisura jugular. A colimação também é muito importante para esse exame, então devemos colimar os 4 lados de interesse, fazendo com que todo o tórax, toda a área torácica fique inserida na imagem. Por fim, com esse exame, visualizaremos principalmente as patologias e estruturas anatômicas situadas atrás do coração, coisa que é impossível de ser vista ou muito difícil de ser vista no PA de tórax. Então, utilizamos o perfil como forma de comprovar principalmente essas estruturas e patologias que podem ser visualizadas aí melhor no perfil. Temos aqui então uma imagem de um perfil de tórax, na qual eu saliento para vocês a posição do nosso paciente. O paciente ortostático, com as duas mãos aí na cabeça, com o corpo rotacionado em perfil, né? Em perfil verdadeiro, raio central sem nenhum tipo de angulação. Esse paciente vai fazer o movimento de apneia da respiração para encher o peito de ar e segurar, e a gente fazer o disparo da radiação. Além disso, nessa radiografia, podemos visualizar aí as vértebras torácicas, as costelas posteriores, os ângulos costofrênicos posteriores, também a região do diafragma, além de toda a região da área cardíaca. Irei falar agora sobre as incidências de rotina para a região do abdômen. Para a investigação de abdômen agudo, nós iremos realizar um abdômen supino em AP, um abdômen em ortostase e também um PA de tórax. Bom, falando um pouquinho aí sobre o abdômen supino em AP, nós teremos uma distância fonte-receptor de 102 centímetros, ou também considerado uma distância de 40 polegadas. O tamanho do receptor continua sendo 35 por 43, assim como nos exames de tórax. A posição do nosso paciente. O paciente estará em decúbito dorsal, ou seja, na posição de supino, com a barriga voltada para cima. O plano médio sagital
estará centralizado na linha mediana da mesa ou na linha mediana do receptor de imagem. Os braços do paciente estarão ao lado do corpo e afastados do corpo. As pernas estendidas com o apoio sobre os joelhos para gerar um pouco mais de conforto aí para o nosso paciente. A posição da estrutura, nós iremos centralizar o receptor de imagem ao nível aí da crista ilíaca, né, com a margem inferior na sínfise púbica, certo? Não deve ter nenhum tipo de rotação na pelve, nem nos ombros. Então, o paciente tem que estar totalmente alinhado para que a gente tenha uma visualização boa da imagem radiográfica. Os outros pontos são que o paciente precisa estar fazendo também a apneia, no caso, só parando de respirar, certo? As principais patologias aí que vão ser visualizadas, principalmente obstrução intestinal, neoplasias, calcificações, ascistes e imagens de base para reconhecimento e estudos abdominais com uso de meios de contraste, tá? Visualizado também o contorno do fígado, do baço, dos rins, possíveis aí também cálculos renais são visualizados na imagem do abdômen em supino, certo? A colimação ela deve se dar dentro aí do campo que a gente quer de visão, né? Limitado ao tamanho do nosso chassi e também limitado aos 4 lados de interesse do abdômen. Por fim, o raio central será perpendicular, direcionado ao centro do receptor de imagem, né? E estará aí no nível da crista ilíaca do nosso paciente. Temos aqui, então, a imagem do paciente posicionado para um abdômen supino. A imagem descreve certinho a posição do paciente, sem giro na pelve, sem giro na região dos ombros, com os braços estendidos ao longo do corpo. E nessa imagem a gente vai visualizar principalmente aí os níveis hidroaéreos, né, das alças intestinais. Dá para a gente visualizar também a região do cóccix, dá para visualizar a região da sínfise púbica, a região do fígado. Esse exame também é muito pedido quando o paciente faz a instalação do catéter duplo J, que é um catéter utilizado para manter os canais urinários aí abertos, principalmente para que o paciente possa expelir cálculos renais. Falamos agora sobre a incidência abdômen AP em ortostase. Diferente da abdômen AP em supino, nós teremos agora um paciente na posição em pé, ou seja, na posição ortostática. Ele estará com as pernas ligeiramente afastadas, com as costas na mesa ou na grade antidifusora. Braços continuarão aí ao lado do corpo, né, afastados do corpo. Existe uma variação também na qual o paciente está com as mãos na cabeça. O plano médio sagital do paciente estará em acordo com a linha média da mesa, no caso, no book mural. A distância fonte-receptor continua a mesma, 102 centímetros. O tamanho do chassi, 35 por 43, utilizado na longitudinal. Continuamos com a mesma posição também da estrutura, a qual o paciente não deve apresentar nenhum tipo de rotação da pelve ou dos ombros. Devemos ajustar aí a altura do RI para que a gente tenha aí a centralização do nosso receptor de imagem acima um pouco da crista ilíaca, certo? Eles têm que estar cerca de 2 polegadas, cerca de 5 centímetros aí acima da crista ilíaca, para que a gente não tenha perca de nenhuma estrutura importante da região abdominal. Com relação à colimação, ela continua sendo nos 4 lados de interesse, no caso, fechada aí nos 4 lados do abdômen, e devemos incluir a parte de abdômen superior, ou seja, nossa colimação estará incluindo uma boa parte aí do nosso externo, para que a gente tenha a possibilidade de pegar toda a região superior também do abdômen. Por fim, o raio central será horizontal e incidirá aí no centro do nosso receptor de imagem, sem nenhum tipo de angulação. As estruturas anatômicas e as patologias principais a serem visualizadas nesse exame são estômago contendo ar, alças do intestino e níveis ar líquido, se presentes. Deve incluir também o diafragma bilateralmente e a maior área possível aí do abdômen inferior. Uma pequena quantidade de ar livre intraperitoneal
sobre o hemidiafragma direito, em forma de meia-lua, pode ser vista longe da bolha de ar do estômago. Então, a gente vai ter aí a visualização de vários processos, principalmente gasosos, da região do nosso abdômen. É importante salientar, então, que esse exame é muito pedido para a investigação aí de abdômen agudo. Muito pedido não, na verdade, ele faz parte, né, da rotina que é necessária para abdômen agudo. Observamos, então, aqui na imagem do AP de abdômen em ortostase, que o nosso paciente estará em pé, com os braços ao lado do corpo. O raio central ele é horizontal e não tem angulação alguma em relação ao chassi. E podemos visualizar várias estruturas, principalmente gasosas, do nosso intestino, como por exemplo o nível ar líquido ali do lado direito, o intestino também com a sua alça intestinal ali cheia de ar, próximo já à região do estômago. Outras estruturas a serem visualizadas, como por exemplo a crista ilíaca, como por exemplo o hemidiafragma direito, o hemidiafragma esquerdo, além também do fígado e também das vértebras, como exemplo ali T12. Além disso, é importante a gente pensar que o raio central deve ser colocado, né, acima da crista ilíaca para que a gente possa ter uma visualização melhor aí dessas estruturas sem o risco de cortá-las. Para finalizar, quero falar com vocês um pouquinho sobre o tórax apicolordótico. Lembrando que a rotina de investigação para abdômen agudo, além do abdômen supino, além do abdômen em ortostase, ela também é feita com, né, o PA de tórax. Então, eu já expliquei ele lá um pouco atrás aí, quando eu falava de tórax, não vou explicar de novo. Trouxe aqui como bônus para vocês o exame tórax apicolordótico. Na verdade, esse exame ele é praticamente interessante para a visualização dos ápices pulmonares e vem sendo cobrado muito em concursos públicos. Dito isso, vamos ao que interessa. Assim como os outros exames para tórax, no apicolordótico a gente terá uma distância fonte-receptor mínima de 183 centímetros. Utilizaremos também um chassi de 35 por 43 na longitudinal. Além disso, a posição do paciente aqui será a posição ortostática. O paciente estará em pé, porém, ele estará inclinado, ou seja, afastado aí do receptor de imagem, cerca de 30 centímetros, com os ombros apenas encostados aí para trás, né? E a região do pescoço também, da cabeça, apoiadas aí no buque mural. Com relação à estrutura, ela estará, né, com o plano médio sagital alinhado no buque mural, e esse paciente então não poderá estar nem um pouquinho rotacionado. Além disso, esse chassi ele vai estar cerca de 7 a 8 centímetros, né, acima aí da região dos ombros. Então, ele é posicionado com sua borda superior acima da região dos ombros. A colimação se dará nos 4 lados de interesse, para que a gente não perca nenhum tipo de estrutura. Além disso, o raio central será perpendicular, incidindo aí no meio do externo, né, cerca de 9 centímetros, 3 a 4 polegadas abaixo da incisura jugular. Esse exame, como eu falei para vocês, ele vai servir principalmente para a gente visualizar calcificações e massas aí abaixo das clavículas, investigar patologias envolvendo os campos pulmonares, traqueia e estruturas aí do mediastino. Além disso, ele serve também para determinar aí o tamanho e o contorno aí do nosso coração e dos grandes vasos que estão inseridos aí na área cardíaca. Temos aqui então o posicionamento do paciente. Como eu falei, ele está inclinado com a cabeça sobre o buque mural, né? Inclinado e afastado cerca de 30 centímetros aí. Suas costas estarão afastadas, né? Cerca de 30 centímetros com relação ao buque mural. Na radiografia, a gente consegue visualizar traqueia cheia de ar, ápices pulmonares, conseguimos visualizar aí diafragma, tamanho do coração, e é por isso que é importante saber um pouquinho sobre esse exame. Como bônus, vou trazer para vocês aqui algumas diquinhas. Vocês devem ter percebido aí ao longo dessa videoaula que, a distância para os exames de tórax é sempre a mesma,
183 centímetros. 2. A distância para os exames de abdômen também é sempre a mesma, de 102 centímetros ou 40 polegadas. 3. O raio central aí na maioria desses exames não tem angulação, é um raio central perpendicular ao receptor de imagem, ou seja, um raio central que não tem angulação nem cefálica e nem caudal. 4. Todos esses exames utilizaram tamanho do RI de 35 por 43 na posição longitudinal. Bom, para mais dicas, para mais aulas, vou finalizando aqui com vocês a nossa aula de tórax e abdômen. Minha referência é o Bontrager, 8ª edição. E aí, para mais dicas, para você ter o acesso a essa videoaula, você tem que estar inserido aí nos meus grupos de WhatsApp e também fazer parte aí do método FOM e dos mapas mentais em radiologia, que são 2 produtos exclusivos que eu criei para ajudar você que é da área de radiologia a ser aprovado em concursos públicos aí nos próximos anos, tá bom? Não perde a oportunidade, vai lá no Instagram, segue a página e fique atento aí às promoções, principalmente com relação a esses materiais exclusivos.